Fala aí, galera Botafoguense, tudo beleza? Rapaziada, vou trazer aí pra vocês as reações dos rivais, a repercussão que está trazendo aí no mundo futebolístico sobre a contratação de David Ancelotti, filho do técnico da seleção brasileira, meu irmão. Eu já trouxe minha opinião aqui, acho que é uma tacada de mestre, mas depois eu vou comentar aí um pouco mais sobre essa contratação que eu acho que pode ser muito positiva para o Botafogo. Rapaziada, link dos canais na descrição. Bora pro vídeo que tá muito bom. Se a gente queria alguém que trouxe, que fizesse esse scout, a gente elogiou pra caralho o scout do Botafogo, velho. Irmão, os caras trouxeram Igor Jesus. Ninguém conhecia o Igor Jesus, velho. Parem de mentira aí, cara. Ninguém viu o Igor Jesus. Os caras trouxeram o Igor Jesus, foi uma puta de uma contratação. A puta contratação. De graça. Por falar em Botafogo, eu queria trazer aqui um papo, né, que é meio Botafogo, mas vai muito no que a gente está falando sempre aqui, por isso que está na nossa capa. Olha como está mudando a mentalidade das pessoas. O Davide, que é o filho do Ancelotti, o David Ancelotti, está muito perto de assumir o Botafogo. Olha o que o Felipe Luiz também está fazendo com o mercado de futebol. Enquanto a galera está presa... Quer dizer que é o Felipe Luiz que está fazendo isso com o mercado de futebol? Né, enquanto o torcedor fica preso nos Renato Gaúcho, porque coincidentemente as coisas estão dando certos lá certo na Copa do Mundo, as pessoas que entendem de futebol estão buscando treinadores novos, velho. Estão buscando novas mentalidades, estão buscando gente nova, velho. É um Felipe Luiz, agora pode ser esse David Ancelotti para comandar o Botafogo. A galera tá querendo gente nova. Tu vê o Fernando Seabra, tu vê, vai buscar lá em Portugal, a gente vai abrir o mercado de Portugal, explorar de todo jeito, Jorge Jesus, Luiz Castro, Arthur Jorge, Abel Ferreira. A gente foi abrir esse mercado, porque a gente tava meio cansado, saturado do que tava aqui, sacou? Muito, muito saturado. A gente precisa falar. Você vê que os flamenguistas, eles acham que eles são realmente aí os precursores do futebol, né, rapaz? Falar sobre o Botafogo, que contratou o David Ancelotti, não Ancelotti, né, Globo? Ancelotti. Falando com por exemplo, o Thiago Franklin e tal, e vendo até a postura do próprio Textor, desde quando chega no clube lá atrás e demite o técnico, então campeão da Série B, o Anderson, de falando muito sobre quanto ele acha que quanto é o plano dele ter no Botafogo um técnico protagonista. Ele acaba demitindo o Paiva depois das oitavas de final no Super Mundial pela postura muito covarde do Botafogo na competição. E dessa vez ele traz um outro treinador que é auxiliar do pai, que é passou por tantos clubes ao lado do pai, alguma coisa ele deve ter aprendido, mas o Botafogo também tem um histórico de provocar bastante entrevistas com os seus pretendidos. E eu acho, tenho para mim, que o David deve ter mostrado muito conhecimento e demonstrado uma vontade de fazer o Botafogo jogar diferente. Você gosta dessa aposta? Você tá otimista? É uma incógnita completa? Como é que você vê essa contratação? Se fosse o Palmeiras trazendo o David, o que você ia achar, assim? Eu ia achar uma incógnita completa, cara. Acho que é um tiro no escuro. O Abel foi, né? O Abel foi, mas o Abel já era treinador, né? Tem uma diferença grande. O David ainda não é. E o Felipe Luiz era? Alguém tem que começar em algum lugar, né, rapaziada? Eu acho impressionante, às vezes, tem umas narrativas aí que não fazem muito sentido pra mim, hein? O pessoal até lembrou aí nos comentários, o Vini, lembrei de uma frase do PVC. Eu tenho um amigo que morou por anos em uma garagem, na época de faculdade. Nem por isso ele virou um carro. É tipo isso, pô. O cara foi auxiliar do pai a vida inteira. O pai é o pai. Ele é uma incógnita. É a mesma coisa o técnico do seu time. É uma incógnita ainda. Mas eu acho que é uma realidade. O cara morou muitos anos na garagem, nem por isso virou um carro. Quer comparar isso ao filho de... Eu vi uns comentários na internet aí, rapaziada, de torcedores do Real Madrid, que acham que um dia David Ancelotti vai assumir o Real Madrid e que ele deu muitos pitacos interessantes para o Carlo Ancelotti durante sua passagem por lá. Então, fica aí a curiosidade. Ele tá fazendo um bom trabalho. Tá, mas é um recorte muito curto, pequeno, claro, tem que esperar. Muito pequeno pra gente avaliar. Mas o recorte até aqui, pra mim, é positivo.
Sim, sim. Tirou o Santos da zona de rebaixamento. Olhando o resultado. Não, e não é só tirou isso. Não é só o Sim, resultado. O resultado jogo até jogado. abaixo, mas o jeito que o time joga hoje, taticamente, evoluiu muito. Sim, sim, sem dúvida. E o David vai fazer o tal do Botafogo Way. Se ele se basear nos conceitos do pai, o pai joga um estilo de futebol Botafogo Way? Não. O Ancelotti nunca foi esse treinador de jogar encantando, de jogar um futebol Mas o Luiz vistoso. Castro também não foi. E é o cara David Ancelotti já falou que ele enxerga o futebol de maneira propositiva. que mais ficou tempo lá. Era um cara pragmático, Pois é. mas. Então, o Textor, ele é muito falastrão, né, cara? Ele é muito falastrão e na prática, quando mostra o trabalho dele, É uma Libertadores e um brasileiro no mesmo ano. é um trabalho, por vezes, incoerente demais com as próprias falas, assim. Então, É incoerente. O Renato Paiva estava jogando retrancado, não era Botafogo Way, ele tirou o Renato Paiva. Simples assim, o Renato Paiva deve ter falado um monte de abobrinha na entrevista. Provou-se que estava errado. pra mim, é uma aposta. Acho que o Botafogo deveria ter ido num nome mais certo, de um treinador de verdade, nesse momento. Não é porque o cara é auxiliar do Ancelotti. Treinador de verdade, toma essa. Então, eu tô sentindo um certo rancor aí, hein? Filho do Ancelotti, que ele vai replicar o que o pai fez. É Felipe Luiz era um técnico de verdade quando assumiu o Flamengo? Fala aí pra mim. uma aposta, cara. Mais uma aposta de John Textor no Botafogo. Vamos ver o que vai dar. Eu confesso que não tem muito que a gente especular aqui, porque trata-se talvez do primeiro trabalho do cara na carreira. John Textor acertou a contratação de Ancelotti. Então, para quem achava que o Ney estava maluco de que o Botafogo estava esperando o Ancelotti, Aí, eu nem tava certo esse tempo todo, rapaziada. tá aí, ó, pronto, o Ancelotti, técnico do Botafogo, que é o David, né? Ou Davi, eu não sei como que se pronuncia o nome dele. Ancelotti, que é o filho do Carlo Ancelotti, filho do técnico Ancelotti e jogador de futebol também, 35 anos de idade. E eu tava vendo ali, uma galera que conhece o trabalho dele um pouco mais detalhado, mais a fundo, dizem que a parte tática de quando ali o Ancelotti estava no Real Madrid, quem fazia era ele. Ele era o cara ali da estratégia ofensiva, estratégia defensiva, dos arranjos, das jogadas ensaiadas. Dizem que era ele. Ele sempre elaborava aquilo, mostrava pro pai dele para que eles pudessem ali discutir e o Carlo tomar as melhores decisões. Então, assim, eu acho que é uma aposta muito válida, é uma aposta muito legal. Legal mesmo. Obviamente que estamos em um meio de temporada, então daqui para frente, meus amigos, jogos decisivos. Então ele entra no Botafogo precisando já mostrar serviço rápido. E talvez ele não vai conseguir mostrar esse serviço tão rápido assim, porque ele nunca foi técnico de futebol. Talvez. E você sabe que precisa ser um gestor de elenco. O Felipe Luiz, no primeiro jogo dele, ele praticamente foi campeão. Você precisa ser também Copa do aquele gestor de crise entre imprensa, bastidores, diretoria, etc. e etc. Então o trabalho técnico não é só um trabalho em campo em si, mas é um trabalho de gestão completa que você tem que ter. E será que ele vai ter essa mão de fazer essa parte de gestão também? Pode ser que sim. Pelo menos bem assessorado ele vai estar, né? Ô pai. A gente vai saber isso em breve. Agora, tem uma notícia Alô, negativa. pai! Que eu considero negativa. Eu, pelo menos, considero negativa. Aqui na matéria do Globo, ó. Embora acertado com o Botafogo, o filho do Ancelotti, ele ainda continua como auxiliar técnico da seleção brasileira. Aqui, ó. Ó, segundo o jornal O Marca, né? O Botafogo, a CBF, chegaram ao acordo para o italiano permanecer envolvido com a seleção brasileira e estar presente, inclusive, na Copa do Mundo do próximo ano. O time alvinegro, inclusive, tem mantido contato constante com a Confederação Brasileira para garantir que seu técnico possa conciliar suas funções no clube com as de auxiliar de Carlo Ancelotti. Eu acho improvável que ele continue com alguma função na CBF. Talvez ele vá para a Copa do Mundo apenas.
Vamos ter que esperar para ver, né, rapaziada? O que é e como é que vai se desenhar esse acordo. Eu acho muito improvável que ele continue aí exercendo algum cargo na CBF, mas temos que aguardar para ver realmente. Mas é o seguinte, Botafogo estreita relações com o CBF dessa forma. Pessoal, aí eu não acho legal. Eu não acho legal porque o cara ele não vai estar 100% envolvido ali. O futebol brasileiro, pessoal, é uma panela de pressão. É uma panela de pressão. Imagina um cara que não está completamente focado ali, que se mantém distraído com funções de seleção brasileira, que também tá uma baita panela de pressão. Esse cara, ele vai ter ali um controle emocional para fazer a gestão de tudo isso? Para fazer a gestão de todas as crises que pode acontecer? De todos os ruídos que pode acontecer? E para finalizar, o Botafogo acabou de fechar a contratação de um técnico. Se eu falar o nome do técnico, você não vai saber quem é. Eu anotei aqui, é o David. Agora, se eu falar o sobrenome, você mata na hora. O nome dele é David Ancelotti. Exatamente, ele é filho do Ancelotti, técnico da seleção brasileira. Ele é uma espécie de, lembra o Ramon Dias? A experiência, o cara que foi campeão de tudo, com a juventude, a modernidade, o pensamento mais jovial, né, o cara mais moderno, então, que é o Emiliano. Então, tipo, é uma dupla experiência com o novo. É a mesma coisa o Ancelotti com o filho dele. É ele que é o experiente, o cara campeão, com o filho dele é o cara mais tático, mais atualizado. Então, uma dupla aí perfeita, né? Que está sendo desfeita, né? Ele chegou a ter proposta e quase assumiu ao comando técnico do Como da Itália, que fez uma excelente temporada. O Como tá ficando na primeira divisão, né? Batendo de igual para igual com grandes na Itália. E aí ele tinha essa vontade de assumir um cargo de técnico com a sua comissão técnica. E agora vai ter essa oportunidade. O Botafogo acaba de contratar. Tá saindo de uma seleção indo para Fogo. O David Ancelotti. É David? Acho que é isso. David Ancelotti. Ele estava de férias com a família na Europa e ele chega para comandar o Botafogo. Chega essa semana, mas é bem provável que ele não esteja no Mané Garrincha comandando o Vasco no jogo de sábado. Quem vai estar lá é o Cláudio Caçapa. Então tá aí o nosso adversário, enquanto aqui é o México levantando o troféu. O nosso adversário, o Botafogo, já tem um novo técnico, porém acho que ele, como ele ainda tá, agora vão organizar a vinda dele para o Brasil, estava de férias, Os amigos, como vocês viram aí na tela, o Vasco tem o primeiro compromisso depois dessa pausa aí da Copa do Mundo de Clubes, que ainda está rolando, e o Vasco vai ter um confronto diante do Botafogo. Botafogo que teve o seu técnico demitido aí há pouco tempo, né? O Rafael Paiva, que foi demitido. E com isso, o Botafogo estava sem treinador e ontem acertou a contratação, né, do David Ancelotti, filho do Carlos Ancelotti, italiano, técnico da seleção brasileira. O filho dele, que era auxiliar do Ancelotti, vai ser o novo técnico do Botafogo. A gente, como mostrou aí no vídeo, né, até o Carioca reagindo, o David Ancelotti vai ser o novo técnico do Botafogo, mas ele não estará comandando o Botafogo no jogo diante do Vasco, lá no Mané Garrincha. E a gente vai explicar aqui por quê. Vamos lá, vamos passar aqui. A gente vai explicar aqui porque ele não vai vir agora. Ó, tá aí na tela aí para vocês. Fala aí, Russo, por quê? O próximo adversário do Vasco, Botafogo, deve não ter técnico recém-contratado no Mané Garrincha, né? O novo técnico do Botafogo não fará sua estreia contra o nosso Vasco. O auxiliar técnico Cláudio Caçapa deve estar na beira do campo, né, nesse jogo diante Vasco e Botafogo. É isso aí, rapaziada, é o que eu falo pra vocês.
Vocês não perceberam que a narrativa da mídia vai ser sempre contra o Botafogo? Se fosse o Flamengo contratando David Ancelotti, meu irmão, ia ser, nossa, tacada de mestre. Ah, por causa disso. Felipe Luiz, quando chegou no Flamengo, não, porque ele conhece o Flamengo, ele sabe o que é Flamengo. É o que eu falo pra vocês, rapaziada. Sempre a mídia. Aí o Renato Paiva vai mal. Não, porque o Renato Paiva é ruim, ele fez errado, ele se acovardou, o Botafogo se acovardou, demite o Renato Paiva. Não era pra demitir o Renato Paiva, porque demitiram o Renato Paiva, a gente queria continuar criticando o Botafogo. Essa é a realidade, rapaziada. Eu só não ver quem não quer. Achei uma excelente contratação, uma jogada de mestre. O Botafogo agora vai estar próximo da CBF, capaz que tenha mais jogadores convocados. Ancelotti, pai, vai ficar de olho nos jogadores do Botafogo, vai ajudar o filho, se necessário. Você acha que não? Ou você acha que não? Isso valoriza os atletas do Fogão, meu irmão. Ano que vem é a Copa do Mundo e a gente sabe que a seleção brasileira só vai ser campeão se tiver um jogador do Botafogo. Rapaziada, vou ficando por aqui. Que você tenha uma excelente semana, tamo junto e até a próxima.